É isso, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta aqui, em definitivo, com o nosso Morning Show, 11h05 pontualmente. E olha só, pessoal, dando sequência aqui à cobertura de todos os capítulos desse enredo que vai perdurando, vai apresentando novos capítulos já há um bom tempo em torno da trama, ou pelo menos a suposta trama golpista, todos os seus personagens e realmente caminhando rumo a uma resolução. Diversos réus, já tivemos os interrogatórios e as fases processuais cumprindo aí as suas, enfim, o seu devido decurso. Agora, pessoal, quero mencionar o capítulo de hoje, até porque é hoje que o tenente-coronel e delator Mauro Cid e também o general da reserva Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente da República em 2022 na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficaram frente a frente. Até porque, nesse contexto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que todos os réus acompanhem essa acariação no STF. Claro, essa acariação é um instrumento jurídico de colocar dois réus um diante do outro para realmente haver, enfim, uma troca de versões ou, eventualmente, contradições e informações sendo propostas e conclusões sendo atingidas. Mas quem vai trazer as informações corretas, sempre precisas aqui, melhor impossível do que a nossa querida Aline Beckett, se juntando a nós aqui no palco do Morning Show, diretamente de Brasília. Bom dia, Aline, a palavra é sua. Olá, bom dia, André, a você, bom dia a todos aí no estúdio e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a cariação entre Mauro Cid e o general Braga Neto já está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, começou por volta das 10 horas da manhã. O ministro Alexandre de Moraes é quem está pautando ali todas as versões contraditórias dos depoimentos que foram feitos à Polícia Federal e também ao Supremo Tribunal Federal. Então, alguns pontos estão sendo questionados ali pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí os dois têm de relatar a verdade sobre esses fatos na frente do ministro. Quem acompanha também é o ministro Luiz Fux, essa acariação dentro da sala do plenário do STF. E aí eu destaco a vocês que os principais pontos levantados principalmente pela defesa de Braga Neto em relação a esses depoimentos da suposta tentativa de golpe de Estado, que diz respeito à delação premiada de Mauro Cid, que foi a principal fonte de informação dessa investigação da Polícia Federal. O que é questionado pela defesa de Braga Neto é justamente Mauro Cid ter dito que participou de uma reunião em novembro de 2022 na casa do general Braga Neto e que ali teria sido apresentado um plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo o assassinato de autoridades, incluindo o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação no STF. E um outro ponto também é uma sacola de vinho que Mauro Cid teria recebido de Braga Neto, essa sacola contendo um dinheiro que serviria ali para poder financiar o grupo chamado Kids Pretos, que fariam ali toda essa articulação. Então, os principais pontos contestados pela defesa de Braga Neto são esses. Mauro Cid terá ali de relatar novamente também essas versões ao ministro Alexandre de Moraes e a sua defesa. As defesas acompanham, até porque Braga Neto nega tudo. Braga Neto diz que nunca entregou a sacola com vinho e dinheiro a Mauro Cid ou participou de qualquer reunião ou promoveu reunião na casa dele sobre esse plano Punhal Verde e Amarelo. E aí, essa acariação é importante hoje porque justamente os dois estão falando coisas totalmente distintas e o ministro Alexandre de Moraes precisa agora, então, esclarecer essas questões para poder dar prosseguimento à reta final desse processo no STF, cuja última etapa é a de acusações formais contra todos os envolvidos. Eu destaco ainda a vocês que hoje ainda acontece uma outra acariação também entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também é réu nessa ação, e o general Freire Gomes, que chegou a testemunhar no STF. O general Freire Gomes acompanhava ali, na verdade, comandava, melhor dizendo, o Exército à época da suposta tentativa de golpe de Estado. E aí, existem algumas solicitações das defesas deles que pediram também uma acariação, porque segundo os advogados de Anderson Torres, eles alegam que há divergências frontais entre os depoimentos do ex-ministro e do general Freire Gomes em alguns pontos considerados cruciais para esse processo no STF, especialmente a denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Então, essa acariação acontece seguida a que está acontecendo de Mauro Cid
Cid Braga Neto. É para começar a partir das 11 horas da manhã. Uma outra situação que eu acho relevante destacar aqui para vocês, e aí eu já encaminho para o final desse link, é a minuta, né? A minuta do golpe. A defesa de Anderson Torres entregou ontem um relatório técnico ao Supremo Tribunal Federal, cuja foi feita uma perícia ali, foram contratados peritos para poder analisar essa minuta do golpe. Tanto a que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, quanto a que foi encontrada no celular de Mauro Cid. E nesse relatório, elaborado pela defesa de Anderson Torres, eles acabam dizendo que há ali algumas divergências nessas minutas, porque existem certos detalhes. Apesar das ideias serem parecidas no documento, existem alguns detalhes que acabam divergindo. O conteúdo e a linguagem desse documento, eles são diferentes e, portanto, enfraquece, então, o argumento de que Anderson Torres teria trabalhado com Mauro Cid nesse texto dessa minuta do golpe. Como, por exemplo, a minuta de Mauro Cid menciona o estado de sítio, menciona também a GLO e a prisão de autoridades. Já a versão de Torres é mais simples. Ela não traz uma assinatura, nenhum metadado também em relação a isso, e é parecido com um texto jurídico publicado em um site de advocacia mesmo. Uma perícia audiovisual também foi realizada, além dessa perícia da minuta, para poder comprovar se Anderson Torres teria lido essa minuta em uma live em 2021 ali na presença de autoridades. E aí ficou concluído nesse relatório técnico da defesa de Anderson Torres que ele não fez isso, ele não leu essa minuta e nem construiu esse texto em conjunto com o Mauro Cid. Então agora depende do Supremo Tribunal Federal, vai ser finalizada essa etapa de acariações e também a gente segue por aqui acompanhando uma certa resposta do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou essa perícia por parte da defesa de Anderson Torres. Qual será a resposta, o posicionamento do ministro em relação a esse relatório técnico antes da etapa final de todo esse processo? Eu volto com você, André. Panorama mais do que completo. Preciso aqui que a nossa Aline Beckett, diretamente de Brasília, foi capaz de nos situar e nos posicionar a partir desse dia que promete fortes emoções, principalmente para o ex-tenente-coronel e delator-geral da República, Mauro Cid. Obrigado, Aline. Antes da gente seguir adiante, um breve comentário aqui com a bancada. Vamos com Jess Peixoto, sua expectativa, até porque, pelo menos desde o que aconteceu com os revisionismos e, enfim, em torno da Lava Jato, acho que deveria realmente que nesse país houvesse um debate seríssimo sobre aceitar integralmente ou sem critérios ou qualquer delação, até porque há claramente inconsistências na delação, que foi a peça central que orientou todo esse processo em torno do núcleo duro do ex-presidente Bolsonaro, né? Não, em comparativos técnicos, a delação no caso do Mauro Cid com outras delações do passado, como a da Lava Jato, são extremamente diferentes. E a do Mauro Cid muito mais baseada no disse-me-disse. Isso é um grande problema em relação a esse caso. A maior fonte de prova desse caso talvez tenha sido o próprio celular ali do Mauro Cid, porque no que tange a delação, em muitos momentos nós vimos ele se contradisse, isso estava errado, isso era diferente. Agora a gente vai passar por um processo mais duro aí nessa situação de acariação. Mas, sem dúvida nenhuma, ela ainda segue sendo uma peça fundamental. As delações, elas são fundamentais para o combate do crime organizado, elas foram fundamentais lá atrás, até mesmo para réus confessos, como o Cabral, que confessou ter feito várias questões ali em relação à política carioca. E isso gera muito material de prova e, a partir disso, você pega aquele indício, você vai atrás, você acha aquela prova e por assim vai. Então, a delação não pode ser a mera palavra. Ela tem que estar com robustez material e ser coadunada por outras provas, além da sua própria palavra, que é um indício.